Vamos começar aí com esquizofrenia, tá? Lembrando que a esquizofrenia, né, dentre os transtornos mentais, é o transtorno que apresenta maior preconceito, tá? Esses dias eu assistindo um curso, né, sobre esquizofrenia, e daí um autor de um livro, né, estava presente, e ele dizia, né, que assim, que a saúde pública no geral ainda não estava preparado para abraçar um paciente com esquizofrenia devido a tanto preconceito que essa doença traz, né? E pessoal, esse preconceito, né, ele muitas vezes vem dos medos que a esquizofrenia traz para os familiares que cuidam desse paciente, para a sociedade que conhece, tá? Porque a esquizofrenia, ela tem como característica principal as alucinações, tá? E como nós já vimos que as alucinações mais conhecidas, né? Não mais conhecidas, mais comuns, né? São as auditivas e as visuais, elas são presentes no paciente esquizofrênico, tá? Quando ele está em crise, essas alucinações são bem intensas, tá? Quando as crises estão mais amenas, essas alucinações ainda ficam presentes, só que menos intensamente, ok? Então, a gente viu que essas alucinações, elas vão trazer agressividade para o paciente, né? Através dos comandos de voz, né, que ele obedece a esses comandos de voz e que precisa ser trabalhado, né, muito bem a família para que ela possa entender que é da própria doença, né, porque nós ainda encontramos profissionais e famílias dizendo que isso é invenção, né, dizendo que é o paciente que é ruim mesmo, tá? E isso muitas vezes distorce a questão do cuidado com o paciente esquizofrênico, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Pois é, né? Isso aí, esse relato, né? Esse exemplo que Darcy falou aí é justamente a questão, né? Do que eles veem, do que eles escutam, tá? E isso, pessoal, deve ser entendido, né, pela família, pelos profissionais que assistem, né? Por isso que na aula, né, no curso, ele falava tanto nessa questão de nós profissionais, não todos, né, mas a maioria de nós profissionais ainda não estarmos preparados, né, tá? Para assistir um paciente esquizofrênico, tá bom? Como foi, Darcy? Ó, tá em fase de manutenção, né? Então, assim, mas ele apresenta, às vezes, alucinações, mesmo um pouco intensidade, Darcy? Não, né? Pois é. Mas para vocês verem como a esquizofrenia, né, ela é bastante agressiva para o paciente e para os seus familiares, né? Ele falava também muito na questão de rótulos, né? Os rótulos que se colocam nos pacientes esquizofrênicos, né? Que já é o doido que escuta vozes, que vê pessoas, que vê coisas, né? Que bate em todo mundo, que já matou, certo? Então, isso aí também traz um certo receio do paciente esquizofrênico, tá?
Então, o termo esquizofrenia significa cisão das funções mentais, do grego divisão, cisão, né, e mente, tá? Então, seria realmente o rompimento de certos comportamentos que nós, pessoas normais, temos e que no esquizofrênico, principalmente quando eles estão em crise, nós não conseguimos observar, tá? Então, isso explica, né, o próprio termo aí da palavra esquizofrenia, explica a questão de que o paciente que vem a matar, tá? Ele mata porque a voz está mandando. Então, houve um bloqueio mental aí, onde só o que importa são o quê? O que as vozes estão falando, tá? Ou o que a voz está falando, ou o que a voz está mandando, ou o que a pessoa que ele está vendo está mandando, tá? Então, rompe realmente toda a questão da razão, do racional, certo? Da mente dessa pessoa com esquizofrenia, e ele vai fazer, né, o automatismo mental, tá? Ele vai realizar aquilo que a mente está falando ou as mentes estão falando, né? Alguns, né, quem conseguiu realmente ver aí o vídeo, né, alguns me mandaram no privado dizendo que não conseguiu, né, ver aí o vídeo todo do diário de um esquizofrênico. Então vejam que ali, pessoal, é um paciente normal com esquizofrenia, tá? Porque na realidade, com uma crise, tá? Aquele paciente pode vir a quebrar todo aquele quarto, tá? Ele pode vir a agredir, né? O pai ou a mãe, ele fala tanto na mãe, né? Minha mãe me ensinou, certo? Então, assim, eu quero que vocês imaginem como é confuso nessa mente desse paciente e como isso precisa ser trabalhado e como essa família precisa ser abraçada, tá? Então, a esquizofrenia é um distúrbio psíquico que afeta a consciência do próprio eu, as relações afetivas, a percepção e o pensamento. É um distúrbio mental grave caracterizado por uma perda de contato com a realidade, que é a psicose, alucinações, delírios, pensamento anormal e mudança de comportamento, tá? Então, vocês vejam, né, que os transtornos que nós trabalhamos não são todas as partes da região frontal que são alteradas, né? Mas você veja que na esquizofrenia, a maioria delas ocorre uma alteração, ok? Então, as causas da esquizofrenia, né? Não existe uma causa única para desencadear esse transtorno. Admite-se hoje que várias causas ocorrem entre si para o aparecimento, como quadro psicológico, o ambiente, o histórico familiar da doença e de outros transtornos mentais, e mais recentemente tem se admitido a possibilidade de uso de substâncias psicoativas poderem ser responsáveis pelo desencadeamento de surtos e a afloração de quadros psicóticos, embora não possa afirmar que as substâncias psicoativas causem esquizofrenia, tá? Então, na realidade, a causa maior, a gente vai ver que é o aumento da dopamina, tá? Que vai causar todas essas alterações. Mas nós temos todos os fatores determinantes, né? Todas as influências que nós vimos, a questão, né? Psicológica, a questão ambiental, os estressores, tá? E a questão familiar, que pode vir aí na questão genética, apesar, né, de que ainda nós não, né, os cientistas ainda não trabalham nessa questão que se tem um gene, tá? Mas se na família já tem uma pessoa com esquizofrenia, certo? Então, essa pessoa tem uma probabilidade maior a vir apresentar a esquizofrenia, ok? A vir a desenvolver essa esquizofrenia, tá? E aqui, né, como Darcy falou,
né, são os chamados gatilhos, né, a sociedade, né, o convívio do ambiente, né, os estressores, a questão de conviver com outra pessoa, né, que tenha também um transtorno mental, seja a esquizofrenia, seja outro, tá, vai acabar sendo um fator a mais para essa pessoa vir a desenvolver aí a esquizofrenia. Eu trouxe aqui, né, essa estrutura para vocês, para que a gente veja, né, a questão das partes do cérebro, né, que são atingidas pela esquizofrenia, tá? Então, vocês vejam aqui, ó, que as estruturas que afetam a esquizofrenia estão presentes em áreas que regulam a dopamina. É o aumento dessa substância que faz surgir os sintomas da doença. Assim, é importante ver o cérebro como um todo, já que o funcionamento anormal dos neurotransmissores afeta também as células referentes ao pensamento e ao comportamento, tá? E, pessoal, essa questão do aumento da dopamina, que é característico nos pacientes esquizofrênicos, tá? Que a ciência acusa como a causa maior, né, do desenvolvimento da esquizofrenia, tá? Mas em compensação nós temos a diminuição de outros neurotransmissores, né, que vem aí a comprometer o pensamento e os comportamentos, ok? Então essa questão aí das mentes ou das alucinações, né, virem a atingir a mente é justamente devido a esse aumento da dopamina e essa diminuição de outros neurotransmissores, tá? Como a noradrenalina, como a acetilcolina, ok? Então, são nesses parâmetros que nós trabalhamos, né, que a ciência, a ciência trabalha como causador maior da esquizofrenia, ok? Então, essa é a fisiologia, o aumento da dopamina e a diminuição de outros neurotransmissores. Esses outros neurotransmissores, eles vão atingir essa região frontal, que é responsável pelo comportamento, pelo pensamento, pela afetividade, pelas memórias, tá? Então, todas serão atingidas aí. E entra aqui, né, o que eu falei para vocês, né? Em pessoas com esquizofrenia, córtex frontal, responsável pela atenção e raciocínio, era menos ativado, enquanto o corpo estriado, responsável por sensações, com grande número de receptores dopaminérgicos, estava superativado, tá? Então, essa superativação da dopamina, né, esse aumento do número da dopamina, é o que faz que esse paciente apresente alucinações tão intensas, tá? Que ele venha realmente a vivenciar, né, a obedecer tudo aquilo que as alucinações orientam, né? Tudo aquilo que as vozes mandam ele fazer, tudo aquilo que a pessoa, né, que ele vê ao lado dele, né, mande ele fazer, né, a pessoa ou que forma tenha, né. Às vezes ele pode estar vendo um monstrinho e esse monstrinho está mandando ele fazer coisas do mal, né, matar, bater, roubar, ok? Então é justamente essa questão aí, né, é o que está mais presente, né, e que diferencia outros transtornos mentais da esquizofrenia é esse aumento aí da dopamina. Tudo tranquilo? E daí, pessoal, nós vamos para os sintomas. Outra coisa diferente da esquizofrenia para os outros transtornos é que a esquizofrenia ela se divide em sintomas positivos e sintomas negativos. Tá? O que seriam os sintomas positivos? Os sintomas positivos são aqueles que são característicos da esquizofrenia. Os sintomas negativos é que eles podem estar presentes em outros transtornos mentais, não só na esquizofrenia,
certo? Então, quando se junta com relação aos sintomas positivos, delírios, alucinações, pensamento e curso desorganizado, né? Então, o pensamento dele, ele pode pensar rápido demais, pensar lento demais, né? Que nós temos aí a aceleração do pensamento e a lentificação do pensamento, né? Ele pode apresentar fuga de ideias, onde ele está contando uma história e de repente ele entra em outra, tá? Que é o que a gente chama de pensamento e curso desorganizado, ok? Alterações visíveis de comportamento. A gente observa, a gente vê que esse paciente, ele está alterado. Então, muitas vezes, quando ele chega no CAPS, né, ontem à tarde ele foi embora bem, tranquilo, tá? Hoje ele chega super agitado, uma psicomotricidade, onde ele não consegue se sentar, onde ele tá andando para um lado e para o outro. Então, a gente observa que o comportamento dele está alterado, tá? Que os sintomas estão aí sendo mais intensos, eles estão crescendo. Muitas vezes até o próprio paciente, ele observa isso aí, tá? Onde ele, como eu já até falei para vocês, nós tivemos relatos de pacientes com esquizofrenia que pedem para ir para o hospital, né? Que pedem para se internar, tá? Porque ele sabe que os sintomas estão surgindo, estão mais fortes, e ele vai acabar batendo no pai, ele vai acabar batendo na mãe, e ele vai acabar destruindo algo. Okay? A ansiedade excessiva e impulsos ou agressividades constantes na fase de crise, tá? Então, esses são os sintomas positivos que todo paciente esquizofrênico ele vai apresentar, tá? Delírios, alucinações, pensamentos e cursos desorganizados, alterações visíveis de comportamento, nós vamos observar, o paciente vai observar, ansiedade excessiva, impulsos ou agressividade na crise, tá? Porque ele vai obedecer às vozes, ele vai obedecer, né, às alucinações. E nós temos os sintomas negativos, tá? Esses sintomas negativos são os que podem estar presentes também em outros transtornos mentais, tá? E que são menos intensos no paciente esquizofrênico, tá? Que é a frieza de emoções, ausência de expressão, muitas vezes eles ficam com a face inexpressiva, tá? Anedonia e a sociabilidade. Essa questão dessa anedonia e essa sociabilidade, ela vem, né, muitas vezes presentes na depressão, tá? É o que nós vamos ver, né? O transtorno que nós vamos ver amanhã, tá? E também no transtorno afetivo bipolar, tá? Na fase depressiva, ok? Então, esses são considerados sintomas negativos e podem estar presentes em outros transtornos mentais. Aí, pessoal, nós temos alguns tipos de esquizofrenia, tá? O que é que vai diferenciar um tipo de outro? A intensidade dos sintomas, tá? Então, todos os pacientes esquizofrênicos, eles irão apresentar os sintomas positivos, tá? Que são os delírios, as alucinações, os pensamentos, né, e cursos desorganizados, vale, esqueci, né? É a questão de achar que está sendo perseguido, tá? São as alterações aí visíveis, tá? Da esquizofrenia. Só que isso em todos os tipos irão estar presentes. O que vai diferenciar um do outro é a intensidade desses sintomas. Em alguns, esses sintomas positivos são mais intensos, são mais presentes, são mais visíveis. Em outros, os sintomas são menos visíveis, tá? Mas todos irão apresentar os sintomas positivos,
ok? Então, nós vamos aí para a paranoide, tá? É um dos tipos da esquizofrenia, que a gente chama de esquizofrenia paranoide, tá? O paciente, ele vai apresentar delírios, ele vai apresentar alucinações auditivas e comportamento violento, tá? Esses delírios, pessoal, que o paciente com esquizofrenia paranoide apresenta, são mais os delírios de perseguição, tá? Que é o que a gente chama de persecutório. Ele vai apresentar muitos desses delírios onde ele vai relatar que está sendo perseguido, tá? Perseguido por pessoas, por monstros, né? Por uma pessoa só, ok? Então ele vai ter essa paranoia de perseguição. Dentre os delírios, o mais comum aí é o delírio de perseguição, tá? E tem melhores chances de reabilitação, por quê? Porque na terapia, né, o acompanhamento psicológico ele vai ser bastante importante, porque ele vai amenizar esses delírios, certo? Ele vai amenizar essa mania de perseguição, né, esse delírio persecutório, e isso vai fazer com que o comportamento dele se torne menos violento, tá? Com relação às alucinações auditivas, os delírios muitas vezes estão presentes porque alguma voz diz para ele, ó, eles estão lhe perseguindo, tá? Olhe para trás, tem muitos atrás de você, certo? Olhe no banheiro, olhe não sei aonde, tá? E aí o paciente vai criando e vai delirando que estão perseguindo, tá? Estão querendo roubar algo, estão querendo matá-lo, ok? Então esses, né, o delírio aí, a esquizofrenia aí, paranoide. Nós temos outro tipo de esquizofrenia, que é a residual, que ela está presente aí os sentimentos negativos, tá? Então, além dos sintomas, né, negativos, além dos sintomas positivos, os sintomas negativos também estão presentes aí no delírio residual. Então, ele vai apresentar a associabilidade, né? Ele vai apresentar a anedonia, ok? Além das alucinações, dos delírios, tá? Dos sintomas visíveis. A esquizofrenia herbefrênica, expressão e comportamento desorganizado, emoções diminuídas ou inadequadas, embotamento afetivo e poucas alucinações, tá? Então, aqui nessa hebefrênica, essa questão do embotamento afetivo faz com que o paciente ele não consiga expressar nem sentir afeto nenhum por ninguém. Inclusive, esse paciente com esquizofrenia hiperfrênica, né, eles são considerados pessoas frias, ok? Que pode estar até associado aí com a psicopatia, ok? Porque realmente a afetividade deles não são visíveis, eles não expressam, é como se eles não tivessem, tá? Essa questão das poucas alucinações, né, é porque o comportamento dele é muito desorganizado. A intensidade do comportamento desorganizado é mais do que a presença das alucinações, ok? Então, realmente, ele vai apresentar muita desorientação, tá? Ora ele vai apresentar agressividade, ora ele vai se acalmar, ok? Ele vai se isolar, ele vai muitas vezes perambular, então vocês vejam a desorganização, ele não tem um comportamento só que a gente observe, ele é um paciente que vive sempre agressivo, tá? De repente ele pode ter uma remissão aí, né, e apresentar calmaria, mas veja, o afeto ele não apresenta, ok? Piora progressiva e sem melhora significativa. Então, ele vai estar sempre, né, com esse comportamento.
tá? Com esse comportamento, com essas sintomatologias, né? Com essa característica, com esse comportamento desorganizado, sem apresentar nenhuma afetividade e apresentando aí poucas alucinações. Quando se fala nessas poucas alucinações, pessoal, é comparado aos demais tipos, tá? Mas veja que por ser um paciente com esquizofrenia, ele continua apresentando alucinações. E daí nós temos a esquizofrenia catatônica, onde o paciente ele apresenta imobilidade, adoção de posturas excêntricas, atividade motora excessiva e repetição de frases ou palavras sem sentido. Ele vai apresentar os sintomas negativos, tá? Além dos sintomas negativos, ele vai ter aí uma alteração da psicomotricidade, certo? Ele pode ficar com a motricidade aí andando demais, né? Atividade motora excessiva, tá? E de repente ele pode se apresentar imóvel, tá? Catatônico, parar, certo? E nessa parada, né, ele pode, como diz aqui, adoção de posturas excêntricas. Ele pode parar numa posição que para nós seria desconfortável, tá? Mas que para ele isso não importa, ok? Então a catatônica vem de catatonismo, de parou, tá? Então mesmo ele apresentando, né, a atividade motora, uma psicomotricidade excessiva, tá? Ele fica andando para lá e para cá. Ele, quando sentar, ficar mexendo as pernas. Ele senta e ele levanta, senta e levanta. Mas vai ter um momento que ele vai parar. E no momento que ele vai parar, que é o momento da imobilidade aí, tá? Ele pode adotar essas posturas, né, nada confortáveis, e ali ele passar um bom tempo, tá? Naquela posição, né, sem se mexer, apresentando alguma mobilidade, mas pouca, né, quase não visível, certo? E ele passar dias ali, tá? De repente ele sai dessa imobilidade e daí ele começa, né, a atividade psicomotora repetitiva, ok? Além das frases aí, né, que são sem sentido, né, no sentido aí dele estar criando neologismos, que são as palavras novas, tá? No sentido aí dele estar ruminando as mesmas palavras, ok? E ele também vai apresentar aí fuga de ideias, ok? Quando ele não está em período de imobilidade, ok? Alguém ia falar? Ou não, né? Pronto, então essas são as características aí da esquizofrenia catatônica. Na esquizofrenia indiferenciada, que é o último tipo, né, que nós vamos ver, ele vai apresentar delírios, alucinações, alterações do pensamento, sintomas negativos e comportamento excêntrico, tá? Vocês vejam que na indiferenciada nós temos presentes o quê? Os sintomas positivos e os sintomas negativos na mesma intensidade, ok? Então, da mesma forma que ele vai apresentar anedonia, sociabilidade, ele vai apresentar delírios, alucinações, as alterações visíveis, agressividade, irritabilidade, sempre na mesma intensidade, ok? Isso é o que caracteriza aí a esquizofrenia indiferenciada. Tudo bem, pessoal, com relação a esses tipos, tá? Então, nós vamos aí agora para o diagnóstico, tá? Não existe uma prova, né? Uma reprova de diagnóstico definitivo para a esquizofrenia. Para estabelecer o diagnóstico do esquizofrênico, os sintomas devem durar pelo menos 6 meses e estarem associados à deterioração significativa no trabalho, nos estudos ou no convívio social. O psiquiatra deverá descartar a possibilidade de os sintomas psicóticos do paciente tem muita coisa para corrigir, né? Serem causados por um distúrbio afetivo.
E as pessoas com esquizofrenia têm anomalias cerebrais que podem ser vistas pela tomografia computadorizada ou na ressonância. Aí, o que é que isso quer dizer? Que a história clínica, tá? A sintomatologia do paciente é bastante importante para o diagnóstico com esquizofrenia, ok? Então, além dos exames, né, de imagem, que vão mostrar a questão aí das áreas dopaminérgicas em excesso, tá? A questão da dopamina aí em excesso. Mas com relação à história clínica, é por isso, pessoal, que às vezes, né, a família, na intenção de receber um benefício para esse paciente, né, do paciente receber um benefício, chega no CAPS ou chega no psiquiatra, né, e quer logo o diagnóstico, tá, desse paciente. E na realidade, né, alguns transtornos, ele precisa de mais de uma consulta para que o psiquiatra chegue a um diagnóstico realmente desse paciente, tá? Então, na esquizofrenia, né, que é o que nós estamos falando agora, o psiquiatra ele vai precisar de mais de uma consulta, né, para realmente pegar, né, essas informações, associar todas essas informações da sintomatologia do paciente, né, e o que a família orienta, e na observação desse comportamento, porque o comportamento é visível, ele pode estar dando aí esse diagnóstico, tá certo? Então precisa-se sim de um acompanhamento, porque a esquizofrenia, né, ele vai apresentar esses sintomas, e esses sintomas precisam ser vistos, e que são vistos, mas precisa que esse psiquiatra ou a equipe o acompanhe, tá? Então, por isso que não são todos os psiquiatras que dão um diagnóstico já na primeira consulta, devido, né, a ter que observar o comportamento do paciente. Tudo bem? Tá? Existem algumas literaturas, né, que vocês vão ler por aí, que com relação à idade, tá? A esquizofrenia, ela tem uma idade aí a partir dos 19 anos, tá? Para que seja, como é que eu posso dizer, diagnosticado realmente, certo? Mas nós temos uma porcentagem pouca de 1,5% de crianças que já são diagnosticadas com esquizofrenia, certo? Mas o pico da idade aí, com relação à esquizofrenia, as literaturas elas falam que é a partir dos 19 anos, ok? E daí nós vamos para o tratamento, tá? O tratamento, ele é medicamentoso, tem que ter, né, o uso aí dos antipsicóticos. Nós vimos que nós temos aí os antipsicóticos que vão atuar, né, na questão das alucinações e dos delírios, certo? E na questão aí da psicomotricidade, tá? Nós temos aí os incisivos e os sedativos, né? Nós temos os antipsicóticos típicos, que são os incisivos e os sedativos, que vão atuar na psicomotricidade e nos delírios e alucinações. E nós temos os atípicos, que também irão atuar, né, na psicomotricidade e nas alucinações e delírios, só que eles têm um tempo de vida mais curto. Então, o paciente precisa estar fazendo uso de mais medicações, tá? Nós temos a reabilitação, atividades de apoio e psicoterapia. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado pelo psicólogo, ele tem que ser acompanhado pela enfermagem, né? Porque é a enfermagem que vai visualizar, né, essas atividades comportamentais, porque nós estamos diretamente com o paciente, tá? Ele precisa de reabilitação
muitas vezes da fisioterapia, da fono, e a questão de atividades de apoio. Precisa fazer oficina, precisa ocupar a mente, tá? Além da família aí, né? Tem que ter, né? Precisar de um suporte, tá? Com relação a que ele continue, a que essa família, a que esses cuidadores continuem apoiando e cuidando desse paciente esquizofrênico, ok? Aí aqui, pessoal, né, eu trouxe nesse slide aqui para a gente ver um pouquinho da família, né? Como eu falei para vocês desde o início, a família ela precisa ser apoiada, né? Mesmo aquela família que não tenha nada, né? Não tenha nada no sentido de que não apresente, certo? Aquela família que não queira mais cuidar do paciente, como aquela que se dedica ao paciente, tá? Então, a família de um esquizofrênico, ela vai sentir medo, certo? Ele poderia fazer mal a si e a outras pessoas. Então, devido às alucinações, devido aos delírios, ele pode ser um perigo para ele e para terceiros. Ele pode cometer um suicídio, ele pode cometer uma automutilação, tá? Como ele pode bater em outras pessoas e matar outras pessoas, né? Como o caso aí que Darcy até citou. Negação da gravidade. Isso daqui a pouco passa. Tá? Isso aqui são relatos da família, tá? Isso daqui a pouco passa. Você não é como esse cara da televisão, tá? Na realidade, nós temos que orientar a família com relação a não alimentar, né, realmente esses delírios e essas alucinações do paciente, ok? Nós não devemos ir contra o paciente, como nós já falamos sobre isso, né? Mas nós não devemos alimentar, dizer, pode falar com quem você está escutando aí, com quem você está vendo aí, que eu não estou vendo ninguém, certo? Eu não posso dizer, conversa aí, ó, eu tô vendo essa pessoa que você está conversando, não posso alimentar, tá? Incapacidade de falar ou pensar em outra coisa que não seja a doença, toda a nossa vida gira em torno do nosso filho doente, tá? Então, essa família ela não pode viver só para esse filho. Logicamente que, né, ele vai exigir mais, né, porque ele precisa de uma atenção, ele precisa de um cuidado maior, tá? Mas a família ela também tem que buscar os seus refúgios, né? Ela também tem que fazer as outras atividades, se envolver em outros trabalhos, praticar atividade física, realizar as oficinas que o CAPS oferece, entendeu? Então, a terapia, a psicoterapia, ela tem que ajudar a família a buscar outros, como é que eu posso dizer, outros afazeres, algumas diversões, né? Porque senão eles podem vir a desenvolver um transtorno mental devido a essa atenção dirigida a viver, né, para o filho, a viver para a doença, tá? Então, como ele não é o paciente, ele tem que buscar uns refúgios para que ele não venha a desenvolver um transtorno mental. Constante busca de explicações, ele está assim por algo que fizemos, né? Então, isso aí, pessoal, vem um sentimento de culpa, tá? Então, o comportamento dele hoje está alterado por quê? Tá? Se nada aconteceu. A família tem que entender que o comportamento desse paciente é devido, né, à própria doença, né, a sintomatologia da doença. Isolamento social, as pessoas até nos procuram, mas não temos como fazer os programas que nos propõem, certo? Isso aí entra na questão de estar vivenciando só a doença. E a família ela tem que buscar outros refúgios. E a depressão, não consigo falar da doença do meu filho sem chorar, ok? Isso precisa ser trabalhado, né? Por isso, pessoal, que eu repito, né, a questão de que a família ela precisa de um psicólogo, ela precisa de terapia, ela precisa de oficinas, ela precisa de apoio, tá? Porque, ó,
Um caso desse, né, onde ela só chora porque o filho é assim, logicamente, né, quem é mãe e pai, né, vai saber, né, o que eu estou falando, a questão das preocupações de ser pai e ser mãe, mas, tá, a gente também não pode se voltar totalmente para a doença do filho sem buscarmos refúgios, tá? Sem buscarmos ajuda, sem buscarmos terapia, sem buscarmos fazer algo, né, que vai ser melhor para a nossa vida, para o nosso convívio, até para cuidar do nosso filho, né? Porque o nosso estressor vai ser tão grande que muitas vezes a gente não tem mais como ter forças para cuidar. E nós precisamos restabelecer essas forças diariamente. E daí, pessoal... Peraí. E daí, pessoal, eu trouxe alguns mitos e verdades, tá? Que a gente precisa ver, tá? Ser trabalhado com relação ao paciente esquizofrênico. Esquizofrenia não tem tratamento? Isso é mito, certo? A esquizofrenia pode ser tratada. Existem hoje medicações eficientes que ajudem o paciente a enfrentar a doença. Além disso, abordagens psicológicas e sociais ajudam na recuperação e reintegração social do paciente, tá? Isso é verdade, né? Nós temos aí o relato, né, de Darcy quando falou, né, que o tio dele, né, está em estado de manutenção, né? Faz 30 anos que isso aconteceu e ele está em estado de manutenção, tá? Mito, ninguém se cura de esquizofrenia, tá? Aí comprova mais uma vez o relato, né? Nós temos a fase aí de manutenção e estabilidade, onde o paciente, mesmo com esquizofrenia, tá? Ele pode passar anos aí em manutenção e estabilidade. Portadores de esquizofrenia são violentos e perigosos, tá? Isso é mito, o que é verdade. Pessoas com esquizofrenia podem ter momentos de agressividade quando em crise, mas em condições normais não são violentas, tá? Então, nós vamos encontrar, tá, muitos pacientes com esquizofrenia que eles abraçam, que eles conversam, tá? Que eles sorriem, que eles realizam as atividades, realizam as oficinas e passam dias sem apresentar nenhuma agressividade, tá? Só que em surto, né, em crise, ele vai apresentar violência, ele vai se tornar agressivo. Esquizofrenia é uma doença contagiosa? Isso é mito, né? Ele não é uma doença contagiosa, embora sua causa não esteja esclarecida, mas está relacionada ao funcionamento do cérebro, né? Que é como nós vimos que a mente realmente ela para, tá? Não se deve acreditar no portador de esquizofrenia, isso é mito, tá? A doença se caracteriza por ideias persecutórias, né? Que são os delírios de perseguição, que a gente vê no paciente com esquizofrenia paranoide. Mas para as pessoas essas ideias são extremamente reais para os pacientes. Muitas vezes ela também julga estar ouvindo vozes. Devemos conversar com a pessoa oferecendo ajuda, sabendo que ela acredita no que diz. Tratá-la como mentirosa será isolá-la ainda mais, tá? Então, nós não devemos alimentar, tá? Mas devemos escutar, podemos dialogar com o paciente, dizer que não estamos vendo nada, não estamos vendo ninguém, nenhuma pessoa do lado dele, como ele está falando, tá? Pessoas com esquizofrenia são preguiçosas? Isso é mito, tá? A pessoa pode também querer isolar-se de todo e sentir-se sem motivação ou concentração para realizar o que fazia antes, tá? Pode também ter medo e ficar desconfiada das pessoas, parecendo de má vontade, sentimentos que o farão sofrer muito, né? Essa questão, pessoal,
Alguns pacientes esquizofrênicos, quando estão sem crise, né, eles podem sentir culpa pelo que fizeram, tá? Por ter batido, por ter agredido verbalmente, fisicamente, tá? E daí eles se isolarem, tá? Porque alguns acreditam que sozinhos eles não irão fazer mal para ninguém. Esquizofrenia é uma fraqueza de caráter? Não é, tá? A gente já viu que nós temos aí alterações de imagem, né? Alterações com relação aos neurotransmissores que vão estar aí alterando essa questão do comportamento do paciente. A pessoa, isso aqui é mito, né? A pessoa com esquizofrenia não pode decidir sobre seu tratamento, isso é mito, tá? Como eu falei para vocês, né? Muitas vezes o paciente ele pede para ir para o hospital porque ele sabe que os sintomas, né, vão estar presentes. Quando a gente viu psicofarmacologia, que a gente viu o Aldol, né, que é um antipsicótico, a gente também falou a questão de que muitos pacientes têm noção das suas medicações, né, e tem noção da reação, né, e quando eles apresentam muitos tremores, eles chegam a dizer que, ó, meu Aldol está alto demais, eu estou tomando muito Aldol, né? Estou me tremendo demais. Então, eles têm uma certa noção sobre o seu tratamento, tá? Mesmo com a mente desorganizada, eles têm noções de algumas coisas quando não estão em crise, ok? Pessoas com esquizofrenia são imprevisíveis, isso é mito, tá? Mas, durante a crise, eles são, certo? Mas na manutenção e na estabilidade, isso não é verdade. Portadores de esquizofrenia não podem trabalhar, isso é mito, tá? Eles conseguem sim trabalhar, né? Eles desenvolvem trabalhos manuais, tá? A gente pode explorar as habilidades desse paciente e eles vão desenvolver muitas atividades. Justamente, Darcy, né? Essa questão aí, né, dos efeitos colaterais extrapiramidais, vem a questão da impregnação do Aldol, tá? E nessa questão da impregnação do Aldol, pessoal, nós temos que lembrar, né, que o paciente ele vai apresentar, né, rigidez muscular, ele vai ficar meio robótico, ele vai apresentar faces inexpressivas, certo? Ele vai apresentar esses tremores das extremidades, tá? Que são, né, que fazem parte aí da impregnação do Aldol, como o Darcy falou, ok? Esquizofrenia é uma doença para a vida inteira, certo? Isso é mito. É mito no sentido das crises, certo? Logicamente, nós vamos ter pacientes que a gente não vai conseguir tirar esse paciente da crise. Eles vão sempre estar em crise, onde essas crises podem ser mais violentas ou menos violentas. Mas nós temos pacientes com esquizofrenia que chegam à manutenção, que chegam à estabilidade, né? O exemplo aí das falou, tá? E que passam muito tempo aí nesse estado de manutenção e estabilidade, tá? E a esquizofrenia é causada pelo tipo de criação recebida dos pais, isso também é mito, tá? Apesar da criação ser importante, a esquizofrenia não está relacionada a isso, né? Quando a gente falou a questão, né, de uma das causas ser a questão da história familiar, tá? Mas essa história familiar não é no sentido da forma que é criado, mas é no sentido dos fatores estressores, né, que o ambiente familiar traz, né? A questão aí de quando criança, os pais separados, a questão de presenciar brigas violentas, né? A questão de presenciar, de conviver com o alcoolismo, com a droga, tá? Então, todos são fatores estressores que podem ser considerados, né,
fatores predisponentes, né, para vir com a junção disso futuramente a causar uma esquizofrenia ou outro transtorno mental, né? Nós vimos que a influência do ambiente ela é mais propícia, né, para que se desenvolva aí os transtornos mentais. E daí, para encerrar a esquizofrenia, nós temos a assistência de enfermagem, tá? No caso da internação, né, precisa de uma atenção às necessidades individuais, orientação mesmo em situações de surto, precisa-se ver os riscos e os efeitos e reações adversas à medicação, tá? Então, como o Darcy mesmo falou aí, né, a questão, né, da reação com relação ao aldol, tá? Essas pessoas, elas precisam ser orientadas, mesmo em crise, a gente tem que dialogar, tá? A família, ela precisa ser orientada, reorientada, certo? Com relação aos riscos que essa pessoa, né, com esquizofrenia, que esse paciente com esquizofrenia tem para ele mesmo e para terceiros, tá? E as necessidades ela tem que ser individualizadas, porque cada um, né, como a gente viu os tipos de esquizofrenia, eles podem apresentar sintomas mais visíveis do que outros. Ok, pessoal? Tudo tranquilo com relação à esquizofrenia? Alguma dúvida? Deu para pegar mais ou menos aí? Transtorno afetivo bipolar, tá? O transtorno afetivo bipolar é um dos transtornos de ansiedade. A esquizofrenia não é transtorno de ansiedade, viu, pessoal? O transtorno afetivo bipolar é transtorno de ansiedade. Está entre os transtornos de ansiedade. Assim como os que a gente já viu, né? O transtorno de estresse pós-traumático, nós vamos ver pânico, também entra no transtorno de estresse pós-traumático, toque, entra no transtorno de ansiedade, tá? Depressão, entra no transtorno de ansiedade, apesar de nós termos o F32, que é específico de depressão, tá? Então, o transtorno afetivo bipolar, ele entra nos transtornos de ansiedade, certo? E ele é aquele transtorno também conhecido como bipolaridade, tá? Ele tem a sigla de TAB, transtorno afetivo bipolar, ok? Então, nele, a característica maior desse transtorno é que ele tem a fase de depressão e a fase de mania, tá? E é um transtorno que muitas vezes não é diagnosticado logo de início, como transtorno afetivo bipolar, tá? É por isso que eu falo para vocês que muitos psiquiatras, eles trabalham com a hipótese diagnóstica, né? O HD, hipótese diagnóstica. Porque muitas vezes eles não conseguem fechar o diagnóstico logo desse paciente. Então, eles trabalham com um diagnóstico que eles acreditam que seja ele, tá? Isso acontece muito com o transtorno afetivo bipolar, né? O paciente chega e ele tá na fase de depressão, tá? E daí, o profissional, o psiquiatra, ele vai diagnosticar depressão nesse paciente. Um certo tempo depois, alguns anos depois, alguns meses depois, algumas semanas depois, tá? O paciente saiu da depressão, tá? Chegou lá todo alegre, tá? Ou então nem chegou, né? Nós que fomos fazer uma busca ativa nesse paciente e daí, né, na casa dele, daí a mãe relatou que ele está super alegre, está conversando demais, melhorou. Mas na realidade não é que ele melhorou. Ele saiu da fase de depressão e entrou na fase de mania, onde a fase de mania é uma euforia excessiva,
tá? É o que a gente chama de alegria patológica, é uma alegria além do normal, tá? E daí nós temos que orientar essa família que o paciente está sendo diagnosticado com bipolaridade, com transtorno afetivo bipolar, tá? Porque agora ele tem que fazer uso, além dos antidepressivos, ele tem que fazer uso dos estabilizadores do humor para controlar essa fase excessiva, essa fase de mania, tá? Aí eu quero abrir um parênteses para uma coisa que eu falei para vocês, que eu não me lembro se eu falei lá em anamnese, que é a questão da busca ativa. O que quer dizer busca ativa? Busca ativa é nós irmos ao encontro, né, irmos à procura, irmos atrás realmente do paciente que sumiu, tá? Então o paciente ele estava em sistema intensivo, né, que ia todos os dias para o CAPS, ou estava em sistema semi-intensivo, que ia 2, 3 vezes na semana, ou foi um paciente que a gente encaminhou para o hospital psiquiátrico, tá? E pela contagem dos dias, a gente sabe que esse paciente retornou do hospital psiquiátrico e não nos procurou, tá? Então, nesses casos, né, que o paciente sumiu, que o paciente não deu nenhuma notícia, nós, profissionais do CAPS, vamos fazer uma busca ativa, que é ir até a casa do paciente e saber, né, sobre esse paciente, tá? Por que ele não está mais indo para o CAPS? Como foi lá no hospital psiquiátrico, né, que ele já era para ter retornado, né, retornou e não nos procurou, né, não trouxe a contrarreferência, tá? Então, isso nós fazemos muito, essa ação nós fazemos muito no CAPS, tá? Na rede de saúde mental, que é a busca ativa. Nós irmos atrás realmente do paciente que sumiu e que na realidade ele não teve nenhuma alta. A gente sabe que ele não está em estado de estabilidade nem manutenção, ok? E no paciente com TAB, nós fazemos isso muito, tá? Porque é quando ele sai da fase de depressão e entra na fase de mania e a família, né, já realmente acha que ele melhorou. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu acho que eu já contei, né? Nós tínhamos um paciente jovem que ele, né, era diagnosticado, ele já chegou lá no CAPS com diagnóstico de TAB, né, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Na fase depressiva, então ele usava óculos escuros, ele não se comunicava, ele era sempre isolado, e daí com o trabalho, né, que a gente ia fazendo com ele foi começando a tirar os óculos, né, escuros, ele foi começando a interagir, a realizar as oficinas, mas continuava na fase depressiva. Então, um certo dia ele sumiu, né, e nessa sumida, né, deu uma semana, 2 semanas, nada do paciente, nada da família, fomos fazer uma busca ativa e, né, a mãe relatou que ele estava bem demais, que agora conversava, que nem parava em casa, que desde ontem que estava na rua, não sabia nem onde era que ele estava, tá? Que ele agora estava muito alegre, mas na realidade ele saiu da fase de depressão e estava na fase de mania, tá? Então ele tinha que continuar no CAPS porque ele tem que fazer uso agora de outros medicamentos. E nós, enfermagem, temos que observar, né, a inserção desses novos medicamentos, a questão das reações medicamentosas, tá? E daí eu encontrei, né, esse paciente na rua, eu ia entrar na escola, encontrei esse paciente, né, e ele todo alegre, veio me abraçar e tal, mas todo sujo, com as roupas, tá, sujas, né? E eu pedi para que ele fosse pro CAPS. Ele disse que não, que estava bom, que não ia mais. Aí eu disse, oh, mas vá, a gente tá com saudade de você, vai lá nos visitar, tá? E ele foi nesse sentido da visita, e daí o psiquiatra, a psicóloga, né, conversaram com ele, daí ele continuou indo, mas para ele ia para ajudar os pacientes, tá? Porque ele já estava bom, tá? E daí nós conseguimos fazer com que ele fizesse uso das medicações, nós observamos, e daí a fase de mania ficou mais controlada,
tá? E daí tivemos também que orientar a família que na realidade ele não estava curado, né? Ele não estava bom, ele apenas mudou de fase, ok? Então daí fica difícil para o psiquiatra diagnosticar logo o paciente com TAB, porque a gente vai primeiro, né, ter que observar a mudança de fase para realmente diagnosticar o TAB. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. O transtorno afetivo bipolar é uma doença mental em que o paciente alterna estados de euforia e depressão, além de fases de normalidade intercalados. Tá? Essa questão da normalidade é quando ele se encontra na fase de mania, mas essa fase ela está bem controlada. Tá? Então o paciente ele vai apresentar características dessa normalidade. Por isso está entre aspas aí, tá? Também conhecida como mania e depressão, é uma desordem do cérebro que causa mudanças não previstas no estado mental da pessoa, no humor, na energia e na habilidade de funcionar corretamente. Essa questão, né, da energia, né, algo que a gente não tinha falado antes, mas ela é característica da fase de mania, tá? Onde ele tem tanta energia no sentido de ser verborreico. Lembram o que é verborreico? Vão dizendo aí, né? A questão de andar, de muitas vezes se tornar aí um andarilho, certo? Eles andam demais, eles muitas vezes nem se alimentam, tá? Porque estão eufóricos demais, tá? Antes eles estavam presos aí na depressão e agora é como se eles tivessem, né, se libertado dessa depressão, ok? Lembraram não que é verborreico? Falar demais, ok? É sério, pode destruir relacionamentos, torna a performance ruim no trabalho e escola e até mesmo leva ao suicídio. Tá? Se desenvolve no final da adolescência ou início da idade adulta e pode ser tratado, e pessoas com esta doença podem viver uma vida produtiva e feliz, né? Desde que controlada. Desde com o uso de medicação, eles podem sim entrar em estado de estabilidade e manutenção. Tá? Essa questão, né, de pode destruir relacionamentos, trabalho, escola e a pessoa deve ir ao suicídio, né, é a questão das fases estarem em excesso, tá? Tem alguns tipos de TAB que nós vamos ver que essas alterações, né, de humor, elas são muito elas acontecem muito, tá? Então elas oscilam muito. Então, ora o paciente vai estar, né, com um mau humor, vai estar triste, vai estar agressivo, vai estar irritado, ora ele vai estar, né, abraçando demais, conversando demais, coisas bizarras, e vai atrapalhando aí a questão do social, né? A questão dos relacionamentos, os seus trabalhos, a sua vida social, né? Ela vai estar interferida para quem apresenta aí o TAB. Para vocês, nós temos os tipos, né? O primeiro tipo que nós vamos ver é o distúrbio bipolar 1, tá? Aqui é igual à esquizofrenia, tá? Todos, né, apresentam as sintomatologias parecidas. Só que em algumas, o que vai diferenciar um tipo para outro, né, é a questão da intensidade dos sintomas, tá? Então, no distúrbio bipolar 1 é considerado clássico. Os pacientes sofrem um ou mais episódios maníacos com duração de pelo menos uma semana e quase sempre um ou mais episódios depressivos. Os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta. O quadro pode ser grave a ponto de exigir internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e da incidência de complicações psiquiátricas,
tá? Então, pessoal, nesse bipolar 1, né, como diz o clássico aqui, é o que a gente é o mais comum tipo de transtorno bipolar, tá? É o bipolar 1, onde o paciente ele vai apresentar essa oscilação de mania e de depressão, tá? No tempo aí de semanas, tá? Então, por isso é o mais clássico, por quê? É o mais comum, por quê? Porque o diagnóstico ele fica mais presente, tá? Porque a gente sabe que ele vai oscilar num tempo mais curto, tá? No tempo aí de semana. E quando ele oscila, pessoal, os sintomas de cada fase que ele esteja vivenciando são intensos. Então, na fase depressiva, a gente sabe que ele vai se isolar, ele vai apresentar choro, ele não vai querer conversar com ninguém, ele pode vir a ter pensamentos suicidas, pensamentos negativos, tá? Quando ele entra na fase de mania, então ele vai estar verborreico, ele vai se vestir de maneira bizarra, tá? Ele vai querer sair de casa, tá? Então essas mudanças, elas são visíveis, ok? O distúrbio bipolar tipo 2, há uma alternância entre episódios de depressão e os de hipomania. Estado mais leve da euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do comportamento. Então veja bem, nesse distúrbio bipolar 2, o paciente ele vai apresentar os estados, as fases de depressão e vai apresentar a fase de mania. Só que a fase de mania, ela é menos intensa, né? Que é o que a gente chama de hipomania, onde a euforia, tá? Onde a alegria, ela já é menos intensa, tá? Muitas vezes a gente nem observa o paciente se vestindo de forma bizarra, tá? Ele já se veste normalmente, tá? Onde a gente não vê a presença daquela alegria patológica que a gente observa no distúrbio 1, tá? Onde ele pode estar rindo aí no velório do pai, tá? No distúrbio 1. Porque a mania, o estado de mania está super em alta. Já no bipolar 2, essa fase de mania ela já é mais leve, ela já é mais amena, que é o que a gente chama de hipomania, tá? O bipolar misto. Os sintomas sugerem o diagnóstico de tratamento bipolar, mas não são suficientes nem em número, nem no tempo de duração para classificar a doença em um dos dois tipos anteriores, tá? Então, nesse bipolar misto é quando o próprio psiquiatra ele não consegue diferenciar os dois tipos aí de bipolaridade, o 1 do 2. Porque, ora, o paciente vai apresentar a fase de depressão, ora ele vai apresentar a fase de mania, tá? E ora ele vai apresentar a fase de hipomania. Então, o psiquiatra, ele considera o bipolar misto porque ele não está conseguindo diferenciar as fases de mania, ok? Aqui, pessoal, é o ciclotímico, tá? Que também é um tipo do transtorno bipolar, é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia, tá? O paciente alterna de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidas como próprios de um temperamento instável ou irresponsável, tá? Aqui nesse tipo, no ciclotímico, tá? O paciente, ele vai ser diagnosticado com TAB, certo? Só que as alterações de humor, eles são muito presentes, tá? E isso vai atrapalhar
né, a questão social, tá? Aqui no ciclotímico é como se ele apresentasse essa mudança de fase muito rápido, tá? Como fala aqui, muitas vezes no mesmo dia ele pode apresentar essa oscilação, certo? De fase. Então, é mais visível, né, a alteração de humor. Então, de repente ele chega com mau humor, né? Aquele mau humor que ele agride verbalmente, que ele se apresenta irritado, onde muitas vezes ele pode quebrar coisas, né? E de repente ele está amoroso, ele está abraçando, ele está alegre, ele está contando piada, tá? Então, no ciclotímico, a alteração do humor durante o dia é o que caracteriza esse tipo de transtorno bipolar. Tudo bem? Então, nós vimos que no transtorno bipolar 1, ele apresenta a fase de depressão e a fase de mania, né? E uma para outra pode durar dias, pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos, tá? E a gente consegue diferenciar, né, as fases, porque os sintomas são intensos, tanto na fase depressiva quanto na fase de mania. Isso aí no tipo bipolar 1. No tipo bipolar 2, também há um período, né, uma diferença aí de semanas, de dias, de meses, só que a fase depressiva ela é mais visível do que a fase de mania, tá? Onde existe aí uma hipomania. Na mista, na realidade, o psiquiatra aí não conseguiu, né, encaixar esse paciente nem no tipo 1, nem no tipo 2. Ele tem bipolaridade, tá? Mas a fase de mania ainda está um pouco em dúvida, tá? Se é mania ou se é hipomania. Mas ele tem a fase depressiva bem vista. E no ciclotímico, né, é mais característico a alteração do humor durante o dia. Então, ele vai estar sempre oscilando aí essa alteração de humor. Por isso que ele fala aqui, né? O paciente alterna de hipomania e depressão leve, porque na realidade ocorre mais alteração de humor. Mas veja, essa alteração de humor já caracteriza o TAB, já caracteriza a bipolaridade. E daí nós vamos para os fatores predisponentes, né, com relação à bipolaridade. O que vem a causar essa bipolaridade? Os fatores predisponentes são compostos por teorias biológicas, influências bioquímicas e fisiológicas e teorias psicossociais, tá? Então, aí nas teorias biológicas, nós temos os estudos de gêmeos, tá? Onde esses estudos indicaram que se um dos gêmeos apresentar o distúrbio bipolar, o outro tem uma probabilidade 5 vezes maior a desenvolver o distúrbio, tá? O que isso não quer dizer de irmãos que não sejam gêmeos, certo? Então, quando a gente não está falando aí em gemelaridade, né? Então, um irmão que apresenta distúrbio bipolar não quer dizer que o outro vá ter, tá? Ele tem uma predisposição, sim, né? Ou ele tem uma probabilidade, sim, de ter, né? Pela questão ambiental, pela questão genética, né? Apesar da gente, mais uma vez reafirmando, ainda não trabalhar com genes, mas na questão dos gêmeos, né? O outro tem uma probabilidade bem maior de também desenvolver a bipolaridade. Estudos de família. Os estudos mostram que se um membro da família tem o distúrbio bipolar, então os outros membros têm probabilidade de também apresentar o distúrbio bipolar. É aquilo que eu expliquei para vocês com relação a irmãos que não sejam gêmeos, tá? A questão do pai ou da mãe ter transtorno bipolar e o filho tem uma probabilidade de ter o transtorno bipolar, né? Devido à questão ambiental, genética, psicológica, ok?
Com relação às influências bioquímicas, né, que é outra teoria que nós temos, os primeiros estudos associaram os sintomas de depressão a uma deficiência funcional de dopamina e a mania a um excesso funcional dessa amina. O neurotransmissor serotonina parece permanecer baixo em ambos os estudos. Né? No caso de lesões cerebrais, as sequelas afetivas mais comuns das lesões cerebrais constituem as depressões pós-acidente vascular cerebral, cuja gravidade aumenta quanto mais próximo do polo frontal esquerdo for a lesão. Tá? Então, o que é que tudo isso quer dizer? Que os neurotransmissores, tá? Na fase de depressão, nós vamos ver que a dopamina, a serotonina, na fase de depressão, elas estão baixas, tá? A produção do fluxo nesses neurotransmissores estão baixos, o que vai ocasionar aí a fase depressiva, tá? Já na fase de mania, quer dizer que a dopamina, ela está em excesso, ok? Mas a serotonina vai estar em baixa, tá? E daí, juntando nessa questão da clínica do paciente, a história clínica, com as influências bioquímicas, chega-se ao diagnóstico da bipolaridade. No caso dessas lesões, pessoal, ele quer dizer que em caso, né, de acidente vascular cerebral, tá? A questão de as sequelas desse acidente vascular cerebral podem vir a ocasionar aí a fase de depressão, se realmente, né, atingir aí essa região frontal. E a outra teoria que nós temos aí, né, dentro dos fatores predisponentes, é a teoria psicossocial. Tá? A credibilidade das relações psicossociais diminuiu nos últimos anos. Diminui, né? Condições como esquizofrenia e distúrbio bipolar estão sendo consideradas por muitos como doença do cérebro, como etiologia biológica. A etiologia, porém, ainda não foi esclarecida e é possível que fatores tanto biológicos quanto psicossociais podem ter influência. Essa questão aí dessas teorias psicossociais é a questão das comorbidades, tá? Então, a bipolaridade, né, assim como se fala aí na esquizofrenia, ela vai vir atrapalhar essa questão social, por quê? O paciente na fase depressiva, nós sabemos que ele não vai, né, manter laços sociais, manter relações sociais, porque ele está querendo se isolar, ele não quer conversar, tá? Assim como no esquizofrênico, né, a questão aí da agressividade. Então, ninguém vai querer se relacionar com ele, pelo medo, tá? A bipolaridade na fase de mania, ele vai se relacionar com outras pessoas. Só que essa relação, né, fica um pouco difícil, principalmente no distúrbio tipo 1, porque ele está no momento bizarro. Então, ele pode fazer gracinhas, se relacionar com pessoas no sentido de uma alegria excêntrica, de uma alegria patológica, que a pessoa não vai entender, né, o comportamento dessa pessoa, tá? De forma tão exagerada, certo? Então, essas teorias psicossociais é na questão, né, dos relacionamentos sociais, que não vão conseguir ser feitos devido, né, o paciente apresentar bipolaridade, assim como o paciente apresentar a esquizofrenia. Tá? Se a esquizofrenia estiver no estado de manutenção, esse paciente pode vir a ter alguma relação com outra pessoa. Tá? Quando eu falo em relação, não quer dizer sou amorosa, né? Não estou falando diretamente na amorosa, mas relação mesmo de, né, fazer amizades, de conversar, com dialogar com outra pessoa, certo? E no distúrbio bipolar, na fase de hipomania, né, onde a alegria é menor, é menos intensa,
possa ser que ocorra alguma relação, tá? Nós temos a teoria da dinâmica familiar. Um indivíduo com distúrbio, isso dentro da psicossocial também, tá? Um indivíduo com distúrbio provavelmente começará a vida num ambiente de amor e carinho. Todas as necessidades físicas e emocionais eram satisfeitas pelo prestador principal de cuidados que assumia a imagem do bem, da mente da criança. Na medida que a criança se desenvolvia e se torna cada vez mais independente, parte do carinho era retirado. E a criança que não tinha obtido a constância do objeto nessa ocasião não conseguia incorporar no prestador principal de cuidados os conceitos tanto do bem quanto do mal. Na realidade, essa questão da dinâmica familiar é a questão de a superproteção, muitas vezes existir, né? E de repente ser tirada, tá? Isso faz com que essa criança ela venha a desenvolver um transtorno bipolar, tá? Assim como uma depressão em si, ok, pessoal? E também a questão de conviver com uma pessoa com transtorno bipolar, onde ela oscila bastante da fase de depressão para a fase de mania, e isso vai fazer com que essa criança tenha uma predisposição maior, porque ela está vivenciando essas mudanças, essas alterações. Se vocês tiverem, né, tempo e curiosidade, né, de assistir lá no YouTube, um depoimento de Cássia Kiss, aquela atriz, né, que ela é diagnosticada com transtorno bipolar, tá? E ela fala o quanto ela oscila, o quanto ela oscilava, que agora ela está em estado de manutenção, e no mal que ela causou aos próprios filhos, né? Então ela relata que muitas vezes batia nos filhos sem ter uma causa, tá? Só porque ela estava numa alteração aí do seu estado de humor, ok? Então, para a dinâmica familiar, conviver com uma pessoa, né, que está oscilando, né, essa questão da depressão para a alegria, da tristeza para a alegria, da depressão para a mania, isso é bastante, como é que eu posso falar? Foge à dinâmica familiar, né? Foge àquela regularidade, tá? Pessoal, nós vamos para as fases, tá? Vamos entender as fases. A fase de mania, tá? Os sentimentos de energia multiplicada, criatividade e euforia são muito comuns. As pessoas que experimentam um episódio maníaco frequentemente falam a 1000 por hora, dormem muito pouco e são hiperativas. Elas também podem se sentir todo-poderosas, invencíveis ou destinadas à grandeza, tá? Então elas vão apresentar fuga de ideias, porque o pensamento dela está acelerado. Elas irão apresentar manias de grandeza, né? Porque elas são atrizes, elas são pessoas importantes, tá? Elas são pessoas muito ricas. Então, na fase mania, elas vão criar, né, uma realidade que não é a delas, mas elas vivenciam essa realidade como se ela existisse, tá? As pessoas na fase de mania se sentem bem no início, mas tendem a perder seu controle. Ela muitas vezes se comporta de forma imprudente durante o episódio maníaco, desperdiça as economias em jogos de azar, envolve-se em atividades sexuais impróprias. Ela também pode vir a ficar com raiva, irritada e agressiva, e algumas vezes pode apresentar delírios ou alucinações auditivas. Então veja, é aquela pessoa que é considerada inconsequente, tá? Seja financeiramente, seja sexualmente, seja nas suas relações, ok? Daí a importância da família ser orientada que essa pessoa ela não está bem,
tá? Ela ainda está doente, ela só saiu da fase depressiva para a fase de mania, tá? E se ela não tiver uma supervisão, se ela não continuar fazendo uso das medicações, tá? Ela vai apresentar consequências muito graves com relação a esse descontrole, tá? Essa alegria excessiva, ok? Daí nós temos a fase de hipomania. A hipomania é uma forma menos grave de mania. Pessoas em estado hipomaníaco sentem-se eufóricas, dinâmicas e produtivas, mas são capazes de tocar adiante sua vida cotidianamente e nunca perder o contato com a realidade. Para outros, pode parecer que as pessoas com hipomania estão simplesmente em um estado de bom humor. No entanto, a hipomania pode resultar em decisões ruins que prejudicam relacionamentos, carreiras e reputações. Além disso, ela muitas vezes se agrava a ponto de chegar à mania severa ou é seguida por grande episódio de depressão, tá? Então, a hipomania, pessoal, é a fase de mania, só que menos intensa, certo? Onde na fase de mania realmente, a pessoa ela não vai conseguir manter o seu cotidiano, né, a sua rotina. Já na hipomania, ela pode conseguir, tá? Manter o seu trabalho, manter sua relação, só que ela precisa dos medicamentos, ela precisa de supervisão, a família precisa ser orientada para entender que mesmo aquela alegria, ela ainda é considerada excessiva. Ela não é a alegria, né, de uma pessoa normal, ok? Então, daí precisa-se de tratamento. Ela não está curada, ela não está boa, tá? Então, seria realmente a fase mania, só que mais branda, né? Com sintomas menos intensos, que aí é considerado hipomania. Na fase de depressão bipolar, né? Pessoas com depressão bipolar também tendem a mover-se e a falar devagar, dormir muito e ganhar peso. Além disso, elas são mais propensas a desenvolver depressão psicótica, a condição em que perdem contato com a realidade e experimentam grande deficiência no trabalho e nas atividades sociais, tá? Então, pessoal, essa depressão bipolar não é aquela depressão gravíssima, né? Aquela depressão que o paciente fica querendo morrer, que a vida não tem mais sentido, né? Realmente aquela imagem que a gente tem aí de paciente na rede só morrendo, tá? Não é essa depressão, certo? Mas é uma depressão onde o paciente chora, onde o paciente se isola, onde o paciente não quer conversa, né? Onde muitas vezes a higiene pessoal ela tá comprometida, ok? Onde ele não quer realizar suas atividades, não quer ir para o trabalho, não quer relações com ninguém, ok? Então, realmente é uma depressão, mas não é aquela gravíssima. Seria a que a gente considera grave e moderada, tá? Os sintomas, né? Sinais e sintomas. Na fase maníaca, distrair-se facilmente, redução da necessidade de sono, capacidade de discernimento diminuída, compulsão alimentar, uso excessivo de drogas hiperativas, fala em excesso, né, verborreica, e a fase maníaca do transtorno bipolar pode durar dias e até meses. Já a sintomatologia da fase depressiva, desânimo diário ou tristeza, dificuldade de se concentrar, de tomar decisões, fadiga, sentir-se inútil, sem esperança ou culpa, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas e baixa estima, tá? Então vejam, né, que não é uma depressão tão grave, né? É sim considerada depressão, mas não é aquela grave onde o paciente realmente está querendo só morrer, tá?
O diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico, baseado no levantamento e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por um amigo ou familiar, né? A importância aí do acompanhante. Em geral, ele leva mais de 10 anos para ser concluído, porque os sintomas podem ser confundidos com os de doenças como esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, distúrbios da ansiedade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica, tá? Então é aquilo. Esse diagnóstico diferencial é a hipótese diagnóstica, tá? É onde o psiquiatra ele vai realmente, se o paciente chegou na fase depressiva, ele vai diagnosticar como depressão, tá? E algum tempo depois, né, como aqui fala até 10 anos, mas para ser concluído, o paciente pode durar até mais tempo com relação a esse diagnóstico, ou menos tempo, tá? E de repente ele entrar na fase de mania, certo? E daí ser diagnosticado com bipolaridade. O tratamento, pessoal, a bipolaridade ela não tem cura, mas pode ser controlada, né? A questão da psicofarmacologia, os estabilizadores do humor, anticonvulsivantes, caso o paciente apresente aí na fase de depressão, os antipsicóticos e os antidepressivos, né? Os antidepressivos, ele vai fazer uso na fase de depressão, assim como os anticonvulsivantes, que eles são mais fáceis de apresentar, tá? Nessa fase depressiva. Os antipsicóticos, os estabilizadores do humor, eles vão ser mais presentes, vão ser mais usados na fase de mania, tá? E quando eu falo mais usados na fase de mania, isso não quer dizer que os antidepressivos também não sejam usados na fase de mania. Eles são sim, só que com dosagens mais baixas, tá? O paciente o paciente bipolar ele não deixa de fazer uso dos antidepressivos quando está na fase de mania, tá? Intervenção psicológica para trabalhar, tá? Tanto a fase depressiva quanto a fase de mania. Mudança no estilo de vida, não fazer uso de drogas e álcool. Então, aquela questão, né? Precisa de supervisão tanto na fase depressiva quanto na fase de mania, tá? Principalmente aí na fase de mania, onde ele tem um descontrole aí, né, com relação às suas relações. Hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução dos níveis de estresse, né? Então, ele tem que fazer psicoterapia, ele tem que fazer as oficinas para que ele mantenha a sua mente aí ocupada, né, com essas oficinas. E para a gente encerrar, né, a assistência de enfermagem aí, a atuação da enfermagem na identificação precoce de alterações de comportamento e outros sintomas crônicos de transtornos psiquiátricos são de suma importância, além do acompanhamento medicamentoso, tá? Então, pessoal, nossas observações com relação ao comportamento desse paciente, tá? É fundamental, né? Não só na bipolaridade, mas em todos os transtornos, né? E o acompanhamento medicamentoso, tá? Lembrando que quando o psiquiatra muda o esquema medicamentoso, nós da enfermagem precisamos observar com relação às reações e devemos orientar a família também com relação a essas reações medicamentosas, tá? Cabe ainda aos profissionais de saúde promover discussões com a família e comunidade para a readaptação desse paciente à sociedade, oferecendo informações e suportes necessários para exercer sua função do agente socializador, tá? A família ela tem que ser informada que o paciente mudou de fase, ele não está curado, ele não está bom, certo? Ele precisa da supervisão para ter um controle aí quando ele está na fase de mania, tá? E com relação à sociedade, realmente a sociedade ela deve ser trabalhada com relação a todos os transtornos, né? Porque esse preconceito, como nós falamos no início, ele sempre vai ter. Então ele precisa ser pelo menos falado, tá? Trabalhado, porque aí a gente consegue alguns. E o enfermeiro deverá utilizar sua própria personalidade, compreensão e habilidade para o desenvolvimento de atitudes satisfatórias para lidar com situações difíceis frente ao paciente.
Então, na fase depressiva, né, nós temos que trabalhar com esse paciente no sentido de que ele, né, venha a desenvolver as atividades, tá? Para que ele converse, para que ele se socialize, tá? E na fase de mania, né, onde ele está fazendo uso dos estabilizadores e algumas vezes pode apresentar irritabilidade, né, devido a manias, né, os delírios que ele pode apresentar, manias de grandeza, tá? Então o enfermeiro ele também tem que tentar interagir com esse paciente, certo? Principalmente quando ele está aí nesse estado de irritabilidade e criando personagens que na realidade ele não é. Tranquilo, pessoal, com relação à bipolaridade?